Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque eu vou te contar aqui nesse vídeo a logística dos convocados para que eles retornem, participem dos treinamentos, especialmente do último treinamento visando a final contra o Palmeiras. E o trunfo de Ramon Dias para ser campeão na quinta-feira. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. E semana de derby, muita preparação, muitos treinamentos, né? O técnico Ramon Dias está trabalhando intensamente com quase todo o elenco, mas ele não pode contar ainda com alguns jogadores por conta dessa data FIFA. O mesmo está acontecendo lá no Palmeiras com os jogadores convocados, faz parte, né? O calendário permitiu isso, muitos estaduais já finalizaram, o Paulista ainda tem essa grande final para disputar na quinta-feira. Vamos lá, Memphis Depay, como a gente já havia dito, né? É o primeiro a chegar. Na verdade, ele ainda não chegou, né? Eu só esqueci da diferença, né, da distância, né? Porque ele está vindo da Europa, então ele embarcou nessa segunda-feira, esperado na manhã de terça-feira para se juntar ao elenco e aí continuar os trabalhos ali do Corinthians visando a grande final. Ele que atuou 84 minutos no jogo da quinta-feira diante da Espanha na semana passada e 101 minutos no jogo de volta contra a Espanha também, em solo espanhol, na eliminação da Holanda na Liga das Nações, né? Nas penalidades, inclusive, ele marcou um gol, atingiu o número de 100 jogos com a camisa da seleção holandesa, foi homenageado, está retornando em alta. Eu acho que esse é o ponto positivo. Ele jogou bastante. Ok, pode ser que tenha um desgaste ou outro aqui, mas acho que o Memphis, que buscava isso desde que ele voltou a jogar, né, desde que ele veio para o Corinthians, era voltar à seleção holandesa. Ele precisa de 3 golzinhos ainda para se tornar o artilheiro máximo. Então, visando as próximas datas FIFA, a própria Copa do Mundo, o Memphis vai querer corresponder dentro de campo. E sabe que nada mais marca um jogador do que a conquista. E ele tem uma final para disputar na quinta-feira e pode ser o protagonista de um título que o Corinthians não ganha há 6 anos. Então, eu acho que esse é o ponto positivo. O Memphis volta com essa casca, né? Da seleção holandesa, de um camisa 10, de uma referência, de um cara que foi muito elogiado, né, nesses 2 jogos e que está voltando a frequentar a seleção, que é algo que ele queria muito. E para isso ele precisa estar em alto nível aqui. Então, ponto para ele, ponto para o Corinthians, acho que isso só vai trazer benefícios. Os outros convocados, eles entram em campo na noite dessa terça-feira, do dia 25. Então, é um pouco mais difícil. Só que aí tem uma logística montada para que eles participem do último treinamento, quarta-feira de tarde, na parte da tarde, o último treinamento visando a grande final. E aí o Ramon vai ter todo mundo à disposição. Uma pena que eles não conseguiram trabalhar a semana inteira, mas o restante do grupo trabalhou. É um grupo que já se conhece desde o ano passado, tem pouquíssimas caras novas, né? Eu diria nenhuma, né? Desse ano, inclusive a não ser o Angileri, que chegou recentemente, mas de resto o grupo todo se conhece. Então, vamos lá. José Martínez e André Carrilho, eles entram em campo na noite de terça-feira no Monumental de Maturim, na Venezuela, e os dois, depois da partida entre Venezuela e Peru, eles embarcam num voo fretado para que estejam presentes na quarta-feira pela manhã e à tarde participem do treinamento. Então, Martínez e Carrilho estarão no mesmo jogo, um pela Venezuela, outro pelo Peru. Eles embarcam no voo fretado e chegam a tempo de participar desse último treinamento. O Romero, ele estará em campo contra a seleção da Colômbia. E aí, Romero e Richard Rios, jogador palmeirense, eles retornam juntos. Eles estarão na Colômbia, retornam juntos, algo que já havia sido definido pelos dirigentes dos 2 clubes, né, num comum acordo da Leila Pereira com Augusto Melo. O Paulo Bozzi, também vice de futebol, já tinha falado sobre o assunto de que o interesse é de ambos, né? Então houve uma logística né, combinada aí para que os 2 que estarão no mesmo jogo retornem a São Paulo ao mesmo tempo, no mesmo momento. Então o Romero também estará presente nesse treinamento da quarta-feira. E aí restará o Félix Torres, que estará em campo pela seleção equatoriana diante do Chile, em Santiago.
pela proximidade, pela ausência de escalas, ele conseguirá retornar a tempo, ainda na manhã de quarta-feira, para poder estar presente na quarta à tarde e participar desse treinamento. Então, com isso, Martínez e Carrilho, que vem em voo fretado, o Romero junto do Richard Rios, o Memphis já está retornando e o Félix Torres num voo tranquilo aí vindo de Santiago, sem escalas, para chegar em São Paulo a tempo. Então, essa é a logística para que todos estejam a pleno na véspera. Você vai me perguntar que isso é normal, que isso é legal? Não é, né, gente? Os caras em campo ainda na terça-feira para depois jogar uma final na quinta. É o calendário. É a data FIFA, que é uma mentira, né? Quando a gente diz, não, na data FIFA tudo para. Não para, né? Quando o jogador, 48 horas depois, tem que estar em campo. Então, acho que foi muito mal pensada essa final do Paulista, até com essa distância de 11 dias, mas agora não tem muito o que fazer. O jogo está marcado para quinta-feira, 9h35 da noite, para que o Corinthians possa confirmar o título paulista. Vai fazer isso? Não sabemos. Do outro lado tem o Palmeiras, que é um grande adversário, e uma diferença de um gol, em que o Palmeiras nos últimos anos reverteu depois de perder a final do Campeonato Paulista, o primeiro jogo. Porém, ele decidiu em casa. Então tem essa diferença. E tem todo mundo lembrando de 2018, quando o inverso aconteceu. O Palmeiras ganha na Neoquímica Arena no primeiro jogo, o Corinthians sai na frente no Allianz Parque, leva a decisão para os pênaltis e aí se sagra campeão dentro do Allianz Parque. É o grande temor dos corintianos, ninguém quer que isso aconteça, esse inverso agora, né? Essa revanche, essa vingança, essa resposta do Palmeiras. Até porque aquele 2018, aquele campeonato, é muito reclamado pelos palmeirenses por conta da suposta interferência externa, do pênalti do Dudu marcado depois voltado atrás, do Maurício Gagliotti bradando, esqueçam esse Paulistinha e tal. Então, foi um campeonato muito polêmico, muito discutido. Então, vocês imaginem como o Palmeiras deve estar preparando esse jogo da volta. Agora, tem um grande trunfo do Corinthians. O Corinthians tem vários trunfos para ser campeão. E aí quando a gente fala de uma vantagem, é uma vantagem significativa, mesmo com todas as dificuldades de ter o Palmeiras do outro lado, falando honestamente para vocês. Mas o Corinthians tem alguns trunfos muito importantes, e o principal deles, eu considero o sistema defensivo, curiosamente. Eu vou citar outros também, tá? Mas esse para mim é o principal. Porque se o Corinthians não tomar gols, o Corinthians é campeão. Claro, se o Corinthians empatar com gols, o Corinthians também é campeão. Mas o fato é que, pela primeira vez na temporada, e justamente na hora decisiva, que é o mais importante, o Corinthians chega num momento positivo da sua defesa. Muito por conta da afirmação da dupla Félix Torres e Gustavo Henrique, e também pelo ingresso de Fabrício Angelieri. Acho que a gente tem esses três como grandes pilares, e mais um, né? O Ranielli à frente da defesa, baixando muitas vezes para um terceiro zagueiro e fazendo essa proteção à defesa. A partir do momento em que o Ramon definiu esse time, são 2 jogos. Ele ainda define antes, né, no clássico contra o Santos, porque ele toma um gol, é verdade, e aí depois ele vai jogar contra o Barcelona em Guayaquil, em que o Félix Torres e o Gustavo Henrique jogam, mas aí ele inventa um sistema de 3 zagueiros que nunca tinha treinado, e ele não tinha nem Ranieri nem Martínez nesse jogo. O time ficou exposto, o Tchoca cometeu um pênalti infantil e o resto vocês já sabem. Num sistema que ele nunca tinha utilizado na temporada, tá? Depois disso, o Gustavo Henrique e o Félix Torres, eles não levaram mais gols. O Corinthians tem 2 jogos em que o Corinthians não levou gols. E aí a gente tem esse exemplo do jogo no Allianz contra o Palmeiras, do Angelieri anulando o Estevão, que é hoje jogador de seleção brasileira, já vendido para o Chelsea da Inglaterra. Até o Mateuzinho foi bem. Porque aí você tem um sistema que funciona. Então o Ramon, por mais críticas que se faça, por mais problemas que o time tinha na bola aérea, e até de forma defensiva como um todo, esse sistema foi adequado. É pouco tempo, é verdade, mas é justamente no momento que mais importa. Então o Corinthians conseguiu estar numa sequência interessante, sem levar gols, e num ajuste que ele até não foi tão complexo assim. Você pôs o Ranielli ali à frente da defesa e entrou um lateral esquerdo que é o dono da posição. A partir do momento em que ele fez isso, o Corinthians parou de tomar gol. Não é o único trunfo que o Corinthians tem para ser campeão, mas é o principal, na minha opinião, porque enfrentou no jogo de ida já um poderoso adversário, vai enfrentar de novo, e se a defesa estiver bem, gente, o Tite nos ensinava isso. Ainda mais com a qualidade, e o Emiliano fala muito isso nas entrevistas, ainda mais com a qualidade que o Corinthians tem do meio para frente, se você não tomar gol,
Em algum momento o Corinthians vai fazer. Ainda mais jogando em casa. Então, começa por aí. Começa por aí. Esqueça essa história de, não, se a gente vencer por 5-4 tá legal. Não, 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 não. Não é o pensamento agora e nem deve ser. O pensamento deve ser que a defesa esteja consistente. Eu não estou dizendo aqui que o Corinthians tem que jogar para se defender, não é isso. Mas se for atacado, e provavelmente será, que tenha essa segurança, porque lá na frente, aí vem os outros trunfos do time do Ramon. Bom, a entrada do Ranieri à frente da defesa, para mim, fez toda a diferença. Claro que o time tem um goleiro acima da média, que mesmo quando passa dessa defesa, o goleiro acaba salvando. Então esse é um outro acerto, não necessariamente do técnico Ramon Dias, mas de Fabinho Soldado, que vai lá buscar, né, o Hugo Souza em Portugal e fixa ele como titular depois das saídas de Cássio e Carlos Miguel, e ele resolve o problema. Aí você tem o Angileri, Gustavo Henrique, Félix Torres e o Mateuzinho voltando a jogar bem. Ranieri à frente da defesa, André Carrilho, e aí a gente tem que fazer uma pausa aqui, né, para comentar e falar sobre André Carrilho, né, que é um senhor jogador. O José Martínez, que tá correndo que nem um louco, marcando, armando o jogo, tá em todas as partes do campo. E o Rodrigo Garro, né, na ponta desse losango, com o Memphis e o Yuri Alberto. O Yuri, cara, tá vivendo de novo um momento muito especial. O Memphis tá vindo da seleção da Holanda com essa motivação de ter voltado para a seleção e estar presente com frequência agora na seleção, que era um objetivo dele. Você tem o Garro, que ainda não aconteceu em 2025, já fez até um gol e tudo mais, mas a gente sabe que ele teve muitos problemas para começar o ano, então o Garro, que tem histórico inclusive contra o Palmeiras, pode ser esse cara para daqui a pouco resolver o jogo, numa bola parada, num chute a média distância, numa assistência. O Garro que não jogou o primeiro jogo, pela questão do sintético, dores no joelho e tal. Então o Garro talvez esteja aguardando o melhor para esse jogo, para essa finalíssima. E aí você tem, né, citei aí, né, o Memphis e o Yuri, que também estão vivendo um momento especial. E diante de tudo isso, cara, você tem a melhor campanha do Campeonato Paulista. O Corinthians chegou até essa final com muitos méritos. Tem a melhor campanha, a melhor pontuação, teve a vantagem de decidir em casa, pegou o Palmeiras no primeiro jogo da final e venceu no Allianz Parque, onde a defesa foi muito elogiada, e agora decide em casa, diante da sua torcida, no jogo que pode confirmar esse título. São muitos trunfos para o Corinthians ser campeão. A defesa, para mim, é o principal deles, mas tem muita coisa boa acontecendo do meio para frente, é que isso todo mundo já sabia. Por isso que eu quis destacar a defesa pelo momento que ela vive. E, acima de tudo, um time que encontrou um jeito de jogar. Tudo isso significa, representa, traduz que o Corinthians vai ser campeão? Não, mas são fortes indícios. O futebol ele é muito louco por isso, né? Você trabalha para tudo dar certo. E aí, se a bola bate na trave e sai, parece que tudo deu errado, né? Ele permite isso. Agora, o trabalho está muito bem feito. O trabalho com todas as críticas, tá? E as maiores, elas residiram, pelo menos de minha parte, nos jogos da Libertadores. No Campeonato Paulista, não há o que falar. E mesmo quando o time oscilou, a comissão técnica encontrou soluções. E é isso que eu espero. Nesse momento, o Corinthians está próximo, está com muitas chances, com boas oportunidades de ser o campeão paulista. Precisa confirmar, evidentemente, dentro do campo na quinta-feira. E aí, vocês acham que dá? Tô viajando aqui ou faz sentido essas coisas que eu tô dizendo para vocês? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!